Revelação divina, Salmo 18, oração sagrada para quebrar 7 maldições e libertar sua vida, na pequena cidade de Luz do Sol, onde as tradições religiosas dançavam nas ruas como as folhas ao vento. Ana, uma mulher de fé destemida, sentia que o peso das maldições a cercava. As portas de sua casa simples, a atmosfera era densa, e as dificuldades financeiras sufocavam sua cada vez mais desfalecida esperança. Mas naquele dia, algo diferente pairava no ar. Ana havia encontrado o Salmo 18, e sua alma se acendeu com a promessa de libertação. Reunindo seus 2 filhos ao redor da mesa, Ana olhou nos olhos deles e decidiu que era hora de um milagre. Hoje vamos orar para quebrar as maldições que nos assombram, declarou com fervor, enquanto a luz da lamparina brincava em seu rosto. Mas nem todos compartilhavam de seu fervor. Seu irmão, cético e marcado pelas desilusões da vida, não perdeu tempo em provocar. Ana, você realmente acredita que orações são suficientes? O que são esses rituais para quem já perdeu tanto? Os olhos de Ana brilharam, não de raiva, mas de amor. A fé é a chave, e não vou desistir, respondeu, firme como a rocha, invocando a proteção de Santo Antônio. Conforme a oração avançava, uma brisa inusitada entrou pela janela, fazendo as velas tremerem. Ana sentiu uma presença estranha, uma urgência espiritual crescente, como se o próprio céu estivesse atento à sua súplica. Mas antes que pudesse absorver a intensidade do momento, um grito agudo cortou o ar: Mãe, Pedro não está bem. O coração de Ana disparou ao ouvir o médico, que trouxe um diagnóstico cruel e devastador. A incredulidade de seu irmão ecoava nas paredes, e sua mãe, aflita, começou a questionar suas crenças. O que será de nós, Ana? A voz dela tremia. Neste instante, a cidade, impregnada de espiritualidade, começou a se mobilizar. Amigos, vizinhos, e tantos que conheciam a história de Ana se uniram em oração, formando uma corrente de fé que pulsava como um só coração. Ela sentia a força da comunidade, mas a dor pela saúde de Pedro a colocava em uma batalha interna. Era como se o mundo estivesse desabando ao seu redor enquanto sua fé tentava se manter firme como uma árvore robusta em meio à tempestade. Ana, tomada por um impulso divino, decidiu ir à igreja local. Ao entrar, a luz suave das velas e os cânticos reverberantes a envolviam. O aroma da cera derretida misturava-se com a esperança que ela trazia. Com lágrimas ardentes nos olhos, ela clamou: Senhor, não permita que minha família sucumba às maldições. Liberta-nos. Quando finalmente voltou para casa, com a expressão iluminada pela luz da lua, Ana percebeu que a luta não era apenas pela saúde de Pedro, mas por um renascimento espiritual que poderia ecoar entre todos. O vento, que já havia chegado como um sinal, agora uivava forte. A tensão na sala aumentava, e a dúvida de seu irmão aflorava em sua mente. Seriam todos capazes de encontrar fé em meio à calamidade? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, com seu coração batendo rápido. Ana olhou para o céu e fez uma oração silenciosa, sabendo que as promessas divinas podiam se concretizar em meio ao desespero. O que acontecerá quando todos se unirem em um clamor sincero? As nuvens escuras se acumulam, e a batalha pela vida de Pedro estava apenas começando. O clima em Luz do Sol estava cada vez mais carregado, e a esperança parecia escassa, como a água em um poço que secava. No silêncio da noite, Ana se deitou na cama e, com o coração angustiado, pediu a Deus que iluminasse seus caminhos. Senhor, busco um sinal, sussurrou, sentindo-se pequena diante do desafio colossal que enfrentava. Enquanto as horas se arrastavam, sonos inquietos se misturavam à agitação do seu espírito. Pedro ainda estava sob os cuidados do médico, e os pesadelos da incerteza a perseguiam. Em meio às trevas da noite, uma luz inesperada iluminou sua janela. Ana levantou-se, intrigada.
Aproximando-se da luz, ela percebeu que era uma vela acesa que um vizinho havia colocado na janela. Aquele pequeno lampejo parecia um lembrete de que mesmo nas noites mais escuras, a luz da fé jamais se apaga a ponto determinada a fortalecer a conexão espiritual com seus filhos. Ana decidiu que era hora de trazer a união à sua casa. Naquela manhã, enquanto o sol se erguia como uma promessa de renovação, ela reuniu todos na sala com os olhos cheios de esperança. Vamos fazer uma oração juntos. Hoje, vamos interceder pela saúde do Pedro e pela força que precisamos para superar tudo isso, disse, seu tom colocando alicerces de confiança. Os filhos, compreendendo a gravidade da situação, seguraram as mãos da mãe. Ana, com a voz firme, começou a oração, lembrando-se das palavras do Salmo 18 e clamando para que o Senhor quebrasse todas as maldições que a cercavam. Naquele momento, cada palavra saía de sua boca como uma flecha que atravessava o céu, cobrindo sua família com um manto de proteção. A atmosfera ao redor deles começou a mudar. Uma brisa suavemente morna fez as janelas tremularem, como se o próprio vento estivesse respondendo ao seu clamor. Os olhos de Ana estavam fixos em um ponto invisível, mas palpável, e a sensação de que algo grandioso estava por vir crescia dentro dela. Quando terminaram, a sala estava impregnada de uma paz inexplicável. Os sorrisos tímidos nos rostos dos filhos começaram a brilhar, e a dúvida que o irmão de Ana tinha parecia estar se dissipando, mesmo que lentamente. Sem que ele percebesse, sua fé estava sendo reanimada pela força e determinação da irmã. Ana decidiu então que visitaria a mãe, que ainda se mostrava temerosa. Precisamos de diálogo, amor e fé, mãe. Vamos juntas buscar isso, disse, encorajando-a a se unir ao clamor. O caminho até a casa da mãe, apesar dos obstáculos, parecia leve a seus pés. Era como se cada passo estava marcado por uma renovação de energia e fé. Ao entrar na casa de sua mãe, Ana percebeu que o ambiente estava recheado de nuvens de preocupação. Seu olhar sincero e protetor se tornou um bálsamo diante da necessidade afetiva da família. Vim aqui para lembrá-la de que a fé é maior do que qualquer adversidade, proclamou, firmemente. Mas a realidade que pendia sobre eles era pesada, e as lágrimas inevitavelmente brotaram nos olhos de sua mãe. Ana, e se isso não mudar? E se tudo continuar assim? O questionamento, pungente e ansioso, ecoou pela sala. Ana fez uma pausa. Ao encarar sua mãe, ela sentiu que sua fé precisava ser um farol, mesmo que os ventos fossem contrários. Com um sorriso gentil, respondeu, a vida pode nos abalar, mas nosso Deus é maior. No entanto, enquanto falavam, um pensamento inquietante ressoava na mente de Ana. O que aconteceria se o milagre não chegasse? Essa dúvida pairava em sua alma como uma sombra prestes a se manifestar. A batalha espiritual intensificava-se, e a pergunta que ecoava em seu íntimo a deixava em um equilíbrio delicado entre fé e temor. Então, como se em resposta ao seu dilema, uma notificação em seu celular surgiu. Um vídeo intitulado A Última Oração tinha deixado todos intrigados. O conteúdo prometia uma revelação impactante, e a curiosidade de Ana se acendeu. O que poderia estar por trás daquela mensagem? Estaria Deus se movendo mais uma vez? Batendo forte como o coração de um lutador em meio à batalha, a jornada de Ana estava prestes a ganhar novos contornos. Afinal, como seria essa última oração? Poderia ela ser a chave para um marco na vida de sua família? Ana hesitou por um instante, a pulsação em seu peito ecoando, enquanto o título do vídeo chamava sua atenção. As palavras última oração pareciam reverberar em sua mente como um chamado. Ela sabia que precisava assistir aquele conteúdo, uma centelha de esperança em meio à escuridão que a cercava. Sentando-se ao lado da mãe e dos filhos, ela abriu o vídeo, suas mãos tremendo levemente. A imagem inicial era de um pôr do sol dourado, e uma voz suave começou a falar, alimentando sua alma como um suave sopro de vento. Você está prestes a descobrir o poder das palavras, dizia a voz. A oração é uma arma poderosa e pode romper correntes que aprisionam sua vida. Ana sentiu uma ondulação de energia percorrendo seu corpo. O pregador então começou a discorrer sobre o Salmo 18, e Ana se lembrou de como tinha usado aquelas palavras em sua própria oração. O homem falava sobre as 7 maldições que muitas vezes nos cercam: medo, dúvida, solidão, desespero, dor, culpa e morte.
À medida que ele estava a cada uma, Ana sentia-se cada vez mais conectada ao tema, como se o Senhor estivesse sussurrando diretamente a ela. Hoje, vamos orar juntos, continuou o pregador, e, imediatamente, Ana se preparou. Seu coração pulsava, e as mãos dela estavam ligeiramente suadas. Feche os olhos. Vamos liberar essas maldições em nome de Jesus. Assim, com fervor, ele conduziu uma oração poderosa. Ana uniu sua voz à do pregador, entregando enquanto clamava pela saúde de Pedro e pela paz de sua família. Naquele momento, a sala se tornou um santuário de intercessão. As crianças, até então receosas, começaram a sentir a atmosfera transformadora que envolvia a oração. Ali, na simplicidade de seu lar, um poderoso movimento espiritual se desenrolava. Foram segundos que pareciam durar uma eternidade, mas que, de alguma forma, reafirmaram a fé de cada um deles. Após a oração, Ana notou como as expressões de sua mãe e filhos mudaram. As lágrimas que antes eram de medo agora se tornaram de alívio. Sinto como se uma pressão tivesse sido levantada, comentou sua mãe, com um brilho renovado nos olhos. Ana sorriu. Isso é a libertação, mãe. É Deus agindo em nosso favor. Satisfeita e tranquila, Ana pensou sobre o que poderia vir a seguir. E se a última oração de fato trouxesse respostas profundas e mudanças radicais em sua vida? Neste caminho de fé renovada, ela se lembrou da vela acesa que havia visto na noite anterior. Aquela luz ainda brilhava em seu coração, alimentando a esperança de que o sobrenatural poderia se manifestar a qualquer momento. Enquanto a conversa flui, outro alerta em seu celular a interrompe. Olhando para a tela, viu que uma live sobre o poder da oração começaria em poucos minutos. Uma voz interior a impulsionou. Você não pode perder isso. O que a aguardava? Outros testemunhos? Novos caminhos de intercessão? Ana sentiu que a cada passo em frente, um novo convite divino surgia. A cada oração, um novo desdobrar dos propósitos de Deus. Aquela curiosidade a despertou ainda mais. O que mais ele queria revelar? Qual seria a próxima etapa para sua família? E assim, com o coração cheio de expectativa e um misto de ansiedade e esperança, Ana se preparou para o que estava por vir. Sabia que a luta não acabaria ali, mas agora caminhava com uma instrução clara e um espírito fortalecido. A pergunta pairava no ar: estaria ela pronta para o que Deus estava prestes a revelar? Ana sentiu uma eletricidade no ar, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Tanta expectativa a envolvia que logo sua mente começou a imaginar os possíveis desdobramentos. O que poderia ser essa live? Que testemunhos diferentes iriam surgir? Ela pegou o celular novamente, o olhar fixo na tela. O timer contava os segundos, e o sentimento de urgência aumentava. Quando finalmente a live começou, a imagem do pregador apareceu em sua frente, com um sorriso acolhedor. Seja bem-vindo! Hoje, vamos compartilhar algo poderoso, um testemunho que pode mudar vidas. Ele começou a contar a história de uma mulher que, como Ana, havia enfrentado dificuldades. A cada palavra, Ana se rendia mais àquela narrativa. A mulher do testemunho havia orado desesperadamente e experimentado uma libertação que desmantelou pesadelos e dúvidas. Fui libertado da solidão e do desespero, ela dizia, as lágrimas escorrendo de sua maquiagem. Deus me mostrou que eu sempre estive nas suas mãos. A emoção tomou conta de Ana. Podia sentir seu coração pulsar, como se estivesse batendo junto ao testemunho daquela mulher. Cada palavra se conectava com sua própria dor e esperança. O pregador então mencionou o Salmo 18 novamente. As cadeias da dúvida e do medo podem ser quebradas. O Senhor é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Ana se viu em um estado de adoração. Agora, vamos orar novamente, mas de uma forma diferente, disse o pregador com firmeza. Ana fechou os olhos e concentrou-se. Palavras de devoção começaram a fluir entre os presentes e ela a acompanhava, clamando sem reservas. Senhor, eu entrego a Ti o peso da dúvida. Liberta-nos das amarras que nos impedem de viver em plenitude. O ambiente parecia ressoar com o eco de suas vozes. Era como se o próprio céu estivesse ouvindo e se movendo em resposta. O poder espiritual presente era palpável.
Ela podia sentir algo mudando, não apenas dentro dela, mas no ar ao redor, como um sopro de renovação. À medida que a oração avançava, Ana sentiu uma reconexão profunda com Deus. Cada maldição mencionada no vídeo parecia sendo diluída em um mar de graça. A presença de Deus envolveu a sala e, por um instante, todas as preocupações e ansiedades pareciam distantes. Era um momento de libertação genuína. No fim da oração, o pregador encorajou a todos a sempre buscarem a presença divina em suas vidas diárias. Lembrem-se, a oração tem poder. Leve isso com vocês. Ana ficou com aquele conselho ressoando em seu coração. Após a live, ela se virou para sua família, que a observava com olhares de admiração. Vocês sentiram isso também? Perguntou, com uma alegria incontrolável. Seus olhos brilhavam. A mãe acenou com a cabeça, enquanto as crianças pareciam intrigadas e conectadas. É como se algo tivesse mudado, disse o filho mais velho, com um sorriso radiante. Pegou a mão de Ana e declarou, devemos nos reunir mais para orar. A ideia parecia perfeita. Não era só uma liberação, era uma mudança que demandava ação. Ana percebeu que aquele era um novo capítulo, uma nova jornada. Juntos, em unidade e fé, poderiam explorar ainda mais o que Deus tinha para revelar. Mas, antes que pudesse aterrar essa nova ideia, o celular vibrou mais uma vez. Era uma mensagem que a levaria em uma direção inesperada. Um novo desafio está a caminho para aqueles que pedem por libertação. Não tenha medo, ele é para você. Um frio na barriga a atingiu. O que isso poderia significar? Estaria realmente pronta para o que Deus estava prestes a revelar a seguir? O coração de Ana batia rápido enquanto ela olhava para a tela do celular. A mensagem era como um raio que cortava a escuridão de sua incerteza. Um novo desafio? O que poderia ser isso? Ela se perguntou se realmente estava pronta para o que Deus tinha reservado. A última oração na live tinha desencadeado algo profundo e, agora, ela sentia que sua fé estava sendo testada ainda mais. Decidiu que não podia deixar essa oportunidade passar. Com uma determinação renovada, virou-se para a família e explicou o que havia recebido. Precisamos nos preparar para essa nova etapa. Se Deus nos está chamando, é porque tem algo grandioso em mente. O filho mais velho, ainda entusiasmado, disse, podemos orar juntos e pedir por clareza. Se esse desafio é para nós, precisamos saber como enfrentá-lo. Ana acenou, cheia de coragem. Como família, eles se reuniram em um círculo, as mãos entrelaçadas, e ela começou a orar. Senhor, nós estamos abertos ao que vier. Quebra as barreiras que nos impedem de seguir em frente e nos mostre como vencer qualquer desafio. Enquanto oravam, uma sensação calorosa tomou conta de Ana. Era como se a presença de Deus envolvesse cada um ali, preenchendo o ambiente com amor e paz. Era um instante sagrado que ninguém ali queria que terminasse. As crianças, com os olhos fechados, murmuravam palavras de adoração, enquanto a mãe de Ana, com uma voz suave, começou a declarar promessas do Senhor sobre a família. A oração se tornou um clamor, um chamado. Ana sentia que, ao invés de um desafio que trazia medo, era uma oportunidade de crescimento e libertação. As cadeias da dúvida e do medo que antes a aprisionavam agora pareciam mais fracas. Foi então que ela lembrou do Salmo 18, e o versículo específico ecoou em sua mente: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, e o meu libertador. Logo, a família compartilhou seus próprios medos e anseios. Cada um expôs suas inseguranças, e à medida que falavam, Ana sentia como se as palavras se transformassem em cordas que ligavam seus corações. Eles não estavam sozinhos, a unidade da fé estava ali, pulsando como uma corrente elétrica. Terminada a oração, um silêncio reverente pairou no ar. Cada um respirava com mais leveza, como se um peso tivesse sido retirado. A conversa logo fluiu para o que deveriam fazer a seguir. Que tal dividirmos um estudo sobre o Salmo 18? Podemos discutir e orar sobre ele, descobrindo o que Deus quer nos revelar. Sugeriu o filho. Ana concordou entusiasticamente. Eles precisavam se aprofundar na palavra. Ninguém esperava que o dia terminasse assim, com uma nova missão pela frente, mas era isso que Deus fazia, transformava momentos comuns em oportunidades espirituais. Enquanto a noite avançava,
o celular de Ana vibrou novamente. Dessa vez, era um vídeo de um ex-aluno dela, que também havia encontrado a fé. Ele compartilhava suas experiências de vida e as libertações que houve em sua trajetória. Bonito demais! Pensou Ana, mas, ao assistir, detectou um padrão. A mensagem que acompanhava o vídeo era clara: libertação é um caminho, não um destino. Ana percebeu que tudo estava interligado. O desafio mencionado antes parecia estar começando a tomar forma na realidade dela e da família. Se eles realmente buscavam libertação, precisavam envolver-se em algo maior do que eles mesmos. A ideia de comunidade e apoio ressoou no coração deles. Estamos prontos para embarcar nessa jornada? O que Deus quer de nós? Isso só será revelado juntos. Ana exclamou com fervor, enquanto um novo brilho de esperança iluminava seu olhar. Do fundo de seu ser, uma pergunta surgiu: mas até onde essa jornada nos levará? Será que estamos prontos para descobrir os planos divinos? Essa inquietação a fazia pulsar, mais determinada a seguir o caminho que Deus estava traçando para eles. Ana mal podia conter a ansiedade enquanto se preparava para o estudo bíblico sobre o Salmo 18. A expectativa crescia à medida que sua família se reunia na sala, cada um trazendo suas bíblias e cadernos. O ambiente era preenchido por um misto de curiosidade e reverência. A luz suave da lâmpada parecia refletir não apenas a luz física, mas a luz espiritual que iluminava seus corações. Como podemos aplicar essa mensagem em nossas vidas? Perguntou a filha mais nova, com olhos brilhando de expectativa. Ana sorriu, admirando a inocência e a fé pura da criança. Era um lembrete poderoso de que cada um deles, independentemente da idade, tinha um papel a desempenhar nessa jornada. Com o salmo aberto à sua frente, Ana começou a ler em voz alta: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, e a minha fortaleza. À medida que as palavras fluíam, algo profundo parecia ressoar dentro dela. Era como se cada frase estivesse cortando o véu da dúvida e medo que havia se instalado em sua vida. Essas palavras são um cântico de libertação, disse uma de suas filhas, enquanto olhava para as outras, como se buscasse reforço. Podemos cantá-las e declarar nossa vitória sobre qualquer maldição. Ana sentiu seu coração se encher de alegria. Era verdade. O Salmo 18 era uma declaração poderosa de fé e confiança em Deus. Para aqueles momentos, sangue, suor e lágrimas se tornavam alegrias de libertação. A conexão entre aqueles que estavam em pé de oração era palpável, um vínculo indestrutível movia cada um deles a crer no melhor. Agora, a oração é essencial, Ana disse, invocando um novo fervor. Vamos orar por cada maldição que vier à mente. Precisamos quebrar as correntes e nos entregar inteiramente aos planos de Deus. As crianças começaram a clamar, cada uma expondo suas lutas, desde a ansiedade escolar até as inseguranças mais profundas. Ana fazia o mesmo, abrindo seu coração e permitindo que a cura fluísse através da vulnerabilidade. A avó, com suas mãos tremendo de emoção, pediu a Deus que livrasse a família de qualquer maldição geracional que pudesse persegui-los. É tempo de ruptura, ela declarou, a voz cheia de convicção. O Senhor nos chamou para a liberdade, e hoje é o dia. Uma onda de paz se espalhou pela sala. Cada palavra de oração parecia vibrar, cada pedido ecoando no céu. As crianças choravam, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação. Deus estava ali, ouvindo, respondendo. Ana sentiu como se uma corrente de alegria e esperança se formasse entre eles, um laço forte que não poderia ser rompido. Ao final do estudo, houve um silêncio absoluto, como se o próprio universo estivesse prestando atenção. A atmosfera estava elétrica e, em meio a essa serenidade, Ana sentiu uma presença mais próxima. Ela olhou ao redor, os olhares de sua família estavam fixos nela, aguardando a próxima direção. Uma calma sólida se estabeleceu, mas a expectativa ainda permanecia. Qual será o próximo passo? Perguntou alguém, quebrando o silêncio leve. Ana sorriu, sentindo o peso da responsabilidade e a luz da direção divina. Deus está nos guiando para algo maior. Devemos buscar juntos, continuar orando e nos apoiar. Mas, além disso, pode ser que seja hora de agir, talvez compartilhar essa mensagem com nossa comunidade.
Não podemos guardar para nós a libertação que ele nos deu. Ana falou com paixão, seu coração pulsando com a visão que Deus havia gerado. Nesse momento, uma nova mensagem surgiu na tela do celular de Ana. Seria apenas uma coincidência ou uma direção divina para a próxima tarefa da família? O que quer que fosse, sua intuição dizia que algo grandioso estava prestes a acontecer. Que mensagem é essa? Perguntou um dos filhos, enquanto Ana se inclinava para ver a tela. O coração dela disparou novamente, não de medo, mas de expectativa. O que mais Deus estava revelando aos seus escolhidos? Ana olhou mais de perto para a tela do celular, a ansiedade e a curiosidade misturando-se em seu peito. Era uma mensagem de um grupo de oração que ela participava, anunciando um encontro especial na igreja da comunidade. O pastor havia recebido uma palavra poderosa que convidava todos a se reunirem em um clamor coletivo por libertação e cura. Será que isso tem a ver com a nossa oração de hoje? Pensou ela, o coração acelerando. Uma reunião na igreja? Para orar por libertação? A filha mais nova exclamou, com os olhinhos brilhando de entusiasmo. A avó assentiu, seu rosto iluminado pela expectativa. Deus está nos preparando para algo maior, disse ela, com a firmeza de quem já viu o poder do Senhor agir. Uma sensação de unidade inundou a sala, um consenso silencioso de que deveriam ir. Ana sentiu a paz que vem de Deus fluir através dela. Vamos nos preparar. Precisamos nos vestir e andar juntos para a igreja. Queremos ser parte desse clamor, disse ela, cheia de vigor. Enquanto cada um se aprontava, o ambiente se enchia de risadas e conversas animadas. O ato de se reunir como família e se direcionar para a oração em comunidade era um momento que irradiava a luz. Ana pensou em quantas vezes tinha segurado seus medos sozinha, sem compartilhar com os outros que também lutavam. Agora, eram muitos, unidos em um mesmo propósito. O caminho até a igreja era iluminado pelas luzes das casas e pela lua crescente no céu. O clima estava tranquilo, mas Ana podia sentir a eletricidade no ar. Havia algo diferente a cada passo. As conversas fluíam entre os membros da família, enquanto as esperanças cresciam. Ao chegarem à igreja, foram recebidos por um grupo de pessoas já reunidas, com rostos radiantes de fé. Ana percebeu que, como ela, muitas outras famílias estavam ali, dispostas a clamar por libertação. A música de louvor ia crescendo, permeando o ambiente com uma vibração especial, que parecia conectar todos os corações presentes. Naquela noite, o pastor, com um olhar intenso e cheio de emoção, fez um apelo. Vivemos tempos de opressão, e é hora de quebrar essas correntes. O Senhor nos prometeu liberdade, e hoje é o dia em que oraremos juntos para desfazer as maldições que nos cercam. Disse ele com fervor. A igreja inteira ressoou um amém poderoso, que ecoou nos corações como um chamado. À medida que as orações eram levantadas, Ana percebeu que a atmosfera estava em ebulição. Havia energia, não apenas ao redor, mas dentro dela. Era um fogo que ardeu, e suas lágrimas começavam a cair, não de tristeza, mas de libertação e esperança renovada. O Senhor estava, de fato, operando algo especial. Ela olhou para os filhos, a empolgação se misturando à expectativa. Quando um clama, todos respondem. Ana lembrou. Era hora de cada um deles trazer sua dor e suas lutas à superfície. Era hora de não apenas ouvir a palavra, mas de declarar as promessas de Deus sobre suas vidas de forma audaciosa. A avó ergueu as mãos, clamando por cura, enquanto um dos filhos a seguia, descrevendo a pressão que sentia na escola. A filha mais nova pediu a Deus que ajudasse a superar seu medo de falar em público. À medida que cada um compartilhava, as orações se entrelaçavam, formando uma rede de apoio que os envolvia. Então, em meio a tudo isso, algo peculiar aconteceu. Uma mulher, que Ana não reconheceu, aproximou-se dela, com um olhar intenso. Eu sinto que Deus quer que você saiba que Ele está abrindo uma nova porta. Prepare-se para algo surpreendente, algo que você não esperava. É tempo de se mover. As palavras da mulher soaram como um eco direto do céu. Ana ficou parada, impactada. O que essa mulher queria dizer? Que porta seria essa? Com as emoções em alta, sentiu que uma nova jornada estava prestes a começar. Com a faísca da expectativa acesa em seu coração, Ana ergueu os olhos para o céu.
Senhor, o que está à nossa frente? O que você tem preparado? Enquanto a reunião progredia e o clamor aumentava, ela sentiu que Deus estava prestes a revelar algo incrível. E a verdade estava lá, bem na superfície, esperando para ser desvelada. O que seria? O som dos louvores ecoava pela igreja, tomando conta de cada espaço, fazendo com que os corações se elevassem em adoração. Ana se sentia mais leve, como se as palavras de cada canção trouxessem uma brisa fresca que varria suas angústias. Era um convite para entrar em um lugar de confiança. O olhar da mulher a perseguia, assim como suas palavras, que pareciam dançar em sua mente. Uma nova porta, repetia Ana internamente. O pastor se aproximou do púlpito novamente, sua voz firme como rocha. Hoje não é um dia qualquer, irmãos. Hoje, levantaremos nossas vozes ao céu, não só em súplica, mas em um clamor direto pela libertação. Liberdade sobre nossas vidas, sobre as correntes que nos prendem. O Senhor nos prometeu em Salmos 18, Senhor, meu Deus, a ti clamo e me sarás. A congregação ressoou em resposta, a fé pulsando como um coração único. Ana fechou os olhos e respirou profundamente. A promessa estava diante dela, e sua alma anelava por isso mais do que nunca. Senhor, qual é a maldição que está me retendo? O que eu preciso soltar para abrir essa nova porta? Uma questão se formou e reverberou em seu espírito. A cada oração levantada, Ana se via caminhando mais longe de suas próprias incertezas. Ela imaginava as correntes se quebrando, uma a uma. A pressão e o medo eram como paredes se desmoronando ao seu redor. Com a presença de Deus envolvendo-a, Ana começou a sentir uma nova força, um desejo de se comunicar diretamente com o seu Criador. Quando o pastor convocou a todos para se unirem em um momento de intercessão, Ana sentiu um impulso interior. Ela caminhou até o centro da igreja, onde várias vozes se entrelaçavam em fervor. Era hora de externar o que estava guardado no coração. Senhor, eu clamo por libertação de todas as amarras que me impedem de viver plenamente. Que eu não tenha mais medo de falar, medo de lutar, medo de amar. Que a liberdade venha sobre mim e sobre minha família, porque a promessa é para nós. Clamou ela em meio a um fluxo de lágrimas. Não era apenas um desabafo, mas uma declaração de fé, um clamor que fazia a atmosfera vibrar. As pessoas ao seu redor começaram a orar mais intensamente, e Ana sentiu os corações ao seu lado pulsarem em uníssono. Liberta-nos, Senhor! Quebranta as correntes que nos cercam. Era o eco que se formava. Nesse momento intenso, o mesmo brilho que iluminava a igreja se intensificou, como se uma luz celestial estivesse envolvendo a todos. Ana olhou ao redor e viu rostos iluminados, lágrimas de gratidão e alegria nos olhos de muitos. A conexão entre eles era palpável, todos ali foram tocados pelo mesmo desejo profundo de libertação. E então, aquelas palavras que a mulher havia falado ecoaram novamente em sua mente: prepare-se para algo surpreendente. Uma onda de expectativa tomou conta dela, pois algo dentro de Ana estava renascendo. O pastor trouxe uma mensagem especial, um chamado à ação. Se você sente que hoje é o dia de deixar ir algo que o impede de seguir, venha à frente. Ele estendeu a mão, recebendo cada um que se aproximava. Ana hesitou por um instante, olhando para seus filhos e sua mãe, que a apoiavam. Mas um impulso interno começou a se intensificar. Era hora de não só acariciar os sonhos, mas de se levantar e andar em direção a eles. Eu também vou. Decidiu, com um coração pulsante de fé. Antes que ela pudesse dar o primeiro passo, a mulher que falará com ela se aproximou novamente, seu olhar profundo como um oceano. Você está prestes a nascer para uma nova vida, querida. As portas que se abrem não são apenas para você, mas também para os que você ama. O Senhor tem um plano e Ele quer que você o viva. A afirmação incendiou o desejo de Ana, que finalmente deu um passo à frente, confiante no propósito divino que se desdobrava. Mas, antes que pudesse entrar na linha da oração, tudo começou a girar de maneira sobrenatural. Uma presença muito mais intensa envolveu a sala, e uma dúvida cruzou seu coração: o que mais Deus estava prestes a revelar? O clamor coletivo continuava. Mas Ana sabia que algo maior estava por vir, algo que mudaria não apenas sua vida, mas também a de muitos ao seu redor.
E em meio a essa expectativa, ela percebeu, aquela nova porta não era simplesmente um caminho a ser seguido. Era uma jornada repleta de maravilhas, e ela estava no caminho certo ponto e, ao levantar seus olhos, sentiu que a resposta poderia vir mais rápido do que imaginava. Qual seria a próxima revelação divina? O ambiente estava carregado de uma energia que pulsava como um coração vivo. Os louvores dantes ecoantes permaneciam ressoando, mas agora pareciam formar uma sinfonia divina, uma verdadeira orquestra de adoração. Ana fechou os olhos novamente, permitindo que a presença do Senhor a envolvesse. Era como um abraço caloroso, que proporcionava conforto e segurança em meio à fervorosa busca por libertação. Algo dentro dela começou a se agitar. Aconteceu como um raio de sol atravessando uma tempestade escura. Uma certeza crescente tomou conta de Ana, ela não estava sozinha. As vozes que a cercavam não eram apenas murmúrios, eram testemunhos de fé e esperança. Cada clamor, cada lágrima, eram convicções de que Deus estava ali, pronto para agir. O pastor, com a fervorosidade de um líder ungido, continuou a clamar. Irmãos, entreguem suas ataduras ao Senhor. Ele é o Deus que quebra correntes. Às vezes, as prisões são internas, só Ele pode libertar. Vamos invocar a promessa de Salmos 18. Vamos declarar com fé, eu clamarei ao Senhor e serei salvo de meus inimigos. Amém? Ana sentiu seu coração vibrar com essas palavras. Quanto mais seu pastor exortava, mais ela reconhecia as maldições que a acompanhavam desde sempre, medos, inseguranças, traumas. O peso delas, embora conhecido, começou a parecer mais leve à luz da verdade divina. Uma nova coragem despontava em seu ser. Libertação. Repetia mentalmente, abraçando essa palavra como se fosse uma nova vida. Os versículos do Salmo 18 começaram a ecoar dentro dela, uma verdade que ela queria reivindicar, não apenas para sua vida, mas para sua família. Senhor, que cada maldição que se levantou contra nós caia por terra. Nesse fervor, Ana se lembrou dos filhos e do marido, que aguardavam com ansiedade por mudanças. Eu clamo por eles também, Senhor. Que cada corrente que nos mantém prisioneiros caia por terra. Que estejamos no caminho da luz que é Jesus. Ao abrir os olhos, um calor intenso envolveu-a. Ana olhou em volta e percebeu que muitas outras pessoas também estavam em lágrimas, cabeças levantadas, rostos iluminados por uma devoção renovada. O efervescente espírito de intercessão estava em alta, e o sentimento coletivo era de liberdade iminente. Foi então que a mulher do olhar profundo se aproximou mais uma vez, suas mãos levantadas em direção a Ana. Você, filha, é uma porta de bênçãos. As maldições estão sendo despedaçadas. Deus quer usar sua voz para libertar outros. Levante-se, declare a vitória. Ana sentiu chios, como se sua própria verdade estivesse sendo revelada. Uma onda de energia sagrada começou a invadir sua alma. Era o chamado para agir, não só por ela, mas para todos que habitavam os lares ao redor. Eu não só quero ser livre, mas quero ver todos os que amo livres. Vamos juntos, Senhor! Exclamou, firmando-se na intenção de interceder por outros. A pressão que antes a segurava começou a se dissolver, e Ana viu-se em um novo papel, mais do que uma buscadora, uma guerreira espiritual. O pastor rogou por um frescor do Espírito Santo. O som das vozes se uniu em um clamor fervoroso, uma brilhante melodia de poder e esperança. As correntes invisíveis estavam agora sendo quebradas, e a atmosfera se transformou em um espaço sagrado, onde milagres estavam prestes a acontecer. Ana sentiu como se a própria sala tivesse se transformado em um campo de batalha espiritual. Cada espírito opressor que tentava lhe parar estava tremendo, prestes a ser lançado fora. Deus, eu estou pronta. O que mais o Senhor tem para me mostrar? Qual é o próximo passo? A presença do Senhor se fez ainda mais intensa, como se ele estivesse sussurrando segredos que só seriam revelados em sua própria hora. O que viria na sequência? O que mais Deus estava prestes a fazer pela vida de Ana e sua família? O clamor coletivo continuava, mas o coração de Ana agora batia como tambor, ecoando em expectativa. As respostas estavam por vir. E ela estava preparada para recebê-las.
Naquela noite sagrada, a atmosfera na igreja pulsava como um grande coração fervoroso. Ana sentia seu espírito lampejar com a eletricidade da presença divina. Cada clamor, cada oração, como ondas do mais profundo oceano, moviam-se e vibravam em uníssono. Era um momento de libertação que se desenrolava, não apenas para ela, mas para cada alma ali presente. Enquanto o pastor conduzia a congregação, Ana fechou os olhos e respirou fundo. As palavras poderosas do Salmo 18 ecoavam em sua mente, e cada versículo parecia se transformar em uma corrente quebrada, libertando não apenas a ela, mas também sua família e comunidade. O calor da verdade divina envolvia seu coração. Eu clamarei ao Senhor e serei salva, ressoava dentro dela, preenchendo-a de uma convicção que não podia ser abalada. Uma sensação crescente a envolvia, uma certeza de que Deus estava prestes a revelar sua glória de uma forma radical e transformadora. Naquele momento, Ana sentiu a mão da mulher do olhar intenso pousar em seu ombro. É tempo de se levantar, Ana. O que você está recebendo não é apenas para você, são bênçãos que fluirão através de você, a mulher declarou. Aquelas palavras reverberaram dentro dela como um eco celestial. Ana olhou ao redor. Viu a mãe, seus filhos e as famílias que viviam ao seu redor. Todos aqueles que tinham se unido em fé eram agora parte de um testemunho ainda maior. E o que mais a surpreendia era que, aos poucos, seu irmão cético também parecia absorver aquele ambiente de fé, suas expressões transmitindo uma fragorosa transformação interna. Cada palavra, cada oração, agora era um tijolo que edificava a nova morada que estavam construindo na fé. Com o espírito inflamado, Ana decidiu que não era hora de simplesmente esperar por um milagre. Era hora de agir. Vamos levantar nossas vozes e clamar pelos que estão na dor. O Senhor nos chamou, e desde já, somos instrumentos de libertação. Exclamou ela, como um grito de um guerreiro em campo de batalha. As vozes se levantaram em uma sinfonia de clamor e adoração, semelhante a uma música engrandecida pelos discípulos de Deus. À medida que cada um compartilhava suas lutas, um poderoso movimento espiritual se formava, e as palavras das pessoas se misturavam, criando um arco-íris de fé e esperança. Ana, imbuída de coragem, levantou suas mãos e clamou: Senhor, liberte-nos de toda maldição e que todas as amarras que nos impedem de viver a plenitude que tu nos prometeste sejam quebradas de uma vez por todas. Os que estavam próximos a ela começaram a orar de maneira intensa. A energia pulsava, e o ambiente se tornava cada vez mais claro, como se a própria luz celestial quisesse iluminar cada sombra de dúvida e medo. O poder de Deus desceu, e a manifestação de sua presença transformou corações em questão de instantes. Então, naquele clamor coletivo, algo inesquecível aconteceu. A igreja ficou em silêncio, e um arrepio percorreu os corpos de todos. Uma sensação de paz invadiu cada canto daquela sala. Ana respirava profundamente, seus olhos repletos de lágrimas, mas não de tristeza, eram lágrimas de alegria e esperança renovada. Uma onda de amor e gratidão tomou conta dela, e com uma voz que ecoava como um trovão, declarou: Agora sabemos que somos livres. O Senhor nos libertou das correntes que nos aprisionavam. A resposta de Deus não tardou. Pessoas começaram a compartilhar testemunhos de libertação em meio à convocação do pastor. Cada história era uma faísca de esperança, um milagre diante deles. Ana viu lágrimas de alegria que escorriam pelo rosto de sua mãe, um sorriso que iluminou seus olhos e fez o coração de Ana transbordar de gratidão. De repente, uma nova ideia surgiu em sua mente. Não havia apenas restabelecido a fé de sua família, mas um convite a todos aqueles ao seu redor. Precisamos criar um grupo de oração. Um espaço onde todos possam compartilhar suas dores e celebrar vitórias juntos, ela sugeriu fervorosamente. Os olhares da família brilharam, e a energia ali era palpável, como se cada um estivesse concordando com ela. Após o culto, enquanto todos se revezavam em abraços e palavras doces, Ana sentiu uma tranquilidade invadir seu ser. Uma sensação de que novos começos estavam por vir. Ela sabia que era o início de algo magnífico, como a aurora de um novo dia. Com a agenda repleta de planos, o futuro brilhava diante deles. Ao voltar para casa naquela noite, Ana olhou para o céu estrelado. As estrelas pareciam mais brilhantes. Cada uma delas um lembrete de que Deus estava sempre presente. Senhor,
Estou pronta para tudo que você tiver reservado para mim e minha família. Obrigada por este renascimento. Ela orou em seu coração. A doce certeza de que haviam sido transformados inundava seu espírito, como uma nova leva de pessoas que se uniam para selar a libertação um do outro. Pedro, seus filhos, sua mãe e, finalmente, seu irmão, agora juntos em fé, viraram a chave de uma nova vida. Este era o momento em que Ana percebeu que, como descrito no Salmo 18, Deus não só havia quebrado as cadeias, mas também estabelecido um novo caminho de confiança e alegria. Uma nova jornada começara. Agora, eu te digo, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Não esqueça de comentar suas reações e testemunhos sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.